Fala pessoal, vamos agora falar sobre corpo uterino, endométrio, vulva e vagina. É um assunto muito importante que é abordado pela FGV e pode cair na prova do ENAR esse ano. Então preste atenção quais são os tópicos mais importantes que você precisa revisar e praticar na plataforma CleverMed de questões. Então vamos fazer aqui o diagnóstico e tratamento de condições ginecológicas específicas de cada um desses setores, né, do corpo, da vulva, da vagina, enfim, para entender como é a forma de cobrança. Primeiro ponto, líquen escleroso já foi cobrado pela FGV e pode ser cobrado na sua prova. Quais são os sintomas do líquen escleroso? Prurido intenso, pápulas e placas brancas peroladas. Essas palavras podem estar presentes na sua alternativa. O diagnóstico é histopatológico, mostrando epiderme adelgaçada, fina, e também com hiperqueratose e edema. E o tratamento com aí propionato de clobetasol tópico, corticoide, que é o tratamento de primeira linha. Outro ponto que também já foi cobrado na FGV são os pólipos cervicais. Os achados, você tem uma imagem polipoide rosada, brilhosa, dentro do canal cervical. E o diagnóstico é pelo exame especular. E a conduta deve ser feita o quê? Uma histeroscopia para avaliar a origem dessa lesão e remover, fazer com biópsia, se necessário. Tema também que caiu bastante já na vaginose, seria na prova FGV, é a vaginose bacteriana. Então, os achados de Kluicels na citologia com teste de aminas negativo, pessoal. Vaginose bacteriana, Kluicels na citologia com teste das aminas negativo. O diagnóstico é um exame ginecológico mostrando conteúdo vaginal fisiológico e a conduta é realizar o procedimento cirúrgico sem tratamento adicional, pois não há sinais de infecção ativa se você tiver alguma conduta para ser feita no canal cervical. Então, se você precisar fazer uma cirurgia e tiver o aparecimento de uma vaginose bacteriana, você pode fazer o tratamento cirúrgico sem nenhum exame adicional. Esse foi o tema onde estava inserida a questão de vaginose bacteriana. A doença de Paget, vulvar, no caso, né? Você tem como característica uma dermatose crônica, neoplasia intraepitelial não escamosa. Então, essas são as características da doença da Paget vulvar. E o diagnóstico, você vai ver as células de Paget no epitélio vulvar. E a conduta não necessariamente é uma vulvectomia radical, certo? Você precisa avaliar caso a caso a extensão dos sintomas e decidir qual será a abordagem cirúrgica. Os leiomiomas e o leiomiosarcoma também já caíram em prova FGV. Vamos ver aqui quais são os pontos mais importantes. Então, a gente tem que lembrar que são células musculares lisas com atipia e necrose. O diagnóstico diferencial entre leiomioma atípico e leiomiosarcoma também é um tema relevante para a prova. É importante vocês revisarem isso especificamente, ou também fazer a questão, ler o comentário da nossa questão que a gente colocou, e a conduta do leiomiosarcoma é considerada devido à presença de atipia significativa em necrose. Então, você tem que considerar isso na abordagem cirúrgica. Já caiu também questão da FGV como tratamento com embolização para o tratamento de miomas uterinos, que é uma coisa também importante, tá certo? Então, em relação a essas diferenciações, condutas e diagnóstico, faz as questõezinhas lá da plataforma. Lesão vulvar de alto grau também já caiu na FGV, lembrando que os achados são lesão papulosa pruriginosa, e o histopatológico é um nível tipo usual. A conduta é o quê? Excisão da lesão com margem de segurança. É recomendado para prevenir a progressão. Era basicamente a estrutura da questão, e a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Outro tema que você deve revisar também são os pólipos endometriais, né? Que podem levar o quê? Um fluxo menstrual aumentado. Você pode avaliar ele também no ultrassom e também na histeroscopia para identificar esse pólipo. E a conduta é o quê? Retirar o pólipo por via histeroscópica, tá certo? Isso pode ajudar nos sintomas e também identificar a origem desse pólipo. Lesão iatrogênica do ureter também já foi questão de prova da FGV, pode cair na sua prova do ENAR esse ano. É o contexto que você tem um risco elevado durante o quê? Qual cirurgia? Histerectomia.
Então, você tem ali, por contiguidade, proximidade, ureter durante a clivagem dos planos para você fazer a histerectomia, uma vez que próximo aos vasos ovarianos e o infundíbulo pélvico vão estar passando os ureteres. E a conduta é o quê? Você identificar cuidadosamente o ureter durante a cirurgia para evitar lesões. Então, é uma questão bem tranquila que caiu, é bom você revisar esse assunto. Bem, pessoal, esse aqui foi um dos temas mais importantes que já caíram na prova do FG, na FGV, e que podem cair na sua prova do ENAD. Dá uma revisada nesses pontos, tá certo? Faz as questões da plataforma para chegar com muita segurança. Lembra, a FGV, ela repete questão, repete tema, e é importantíssimo você conhecer como já foi cobrado para ter um ótimo resultado na sua prova, ok? Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima aula de dicas FGV para o ENAD. Valeu!